Por que será que tantas pessoas estão se perdendo no mundo das apostas hoje em dia? Por que será que tem tantas pessoas com problemas de compulsão nas apostas tipo bet hoje em dia? Nunca se apostou tanto quanto no Brasil atualmente. O que de fato nos importa, na minha visão, por exemplo, na minha experiência como psicólogo, do que se trata esse sujeito que impulsivamente, compulsivamente, aposta, aposta, perde como sempre e ainda assim continua voltando. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. O fenômeno da aposta, hoje na internet, ela é a bem da verdade, começa por um processo de facilitação. Você abre o celular, seja onde você for, você vai encontrar todo tipo de propaganda e chamada para apostar, como se aquilo fosse resolver todos os seus problemas, inclusive não só os problemas financeiros, mas também os problemas de outra ordem, o que a gente sabe que não é uma verdade. A bem da verdade, penso eu, que também há outras questões. Pessoas muito cansadas, ansiosas, com sensação constante de insuficiência e derrotas. E aí qualquer coisa que conecta com essas pessoas, que lhes dão um pouco mais de esperança, de desejar construir algo, esse sujeito se vê pressionado, enquadrado para seguir aquele desejo quase impulsivo, de pele. A aposta não entra na vida das pessoas por acaso. Todo sofrimento é sintoma de uma narrativa do momento que a gente vive. Vivemos uma enorme fragilidade do nosso campo psíquico e emocional. Emocionalmente falando, somos crianças, somos extremamente imaturos. Qualquer coisa que nos dá um rastio, uma conexão com uma solução de vida das mais fáceis possíveis, é essa coisa que eu vou querer. Aqui no meu consultório, em Juiz de Fora, Minas Gerais, eu sou psicólogo, psicanalista, né, onde eu gravo esse vídeo nesse momento, e eu atendo muitos pacientes online. Hoje eu tenho mais de 15 pacientes, somente entre pacientes que trazem a questão do vício em apostas. E esse sujeito que nos procura, na maioria das vezes, ele procura já caminhando para uma grande derrocada de vida, para uma grande tragédia financeira e emocional para ele e para toda a sua família. Esse sujeito, ele claramente traz um quadro psíquico emocional que não é somente sobre a questão da aposta. No seu bojo, esse sujeito traz um sofrimento o vício em aposta, pré a grande derrocada das apostas, ele já traz um quadro de ansiedade, de depressão, um quadro de pânico, de muitas fobias sociais, e ele acaba achando um lugar ali no mundo das apostas, uma possibilidade no mundo das apostas, como uma solução para o seu vazio íntimo, para o seu vazio de perspectiva, de propósito, daquilo que o movimenta e lhe dá desejo. E aí esse sujeito às vezes vai ficar meses, um ano e pouco por conta dessas apostas e a sua vida piorando cada vez mais. A grande lógica da contemporaneidade é a lógica do desempenho e da produtividade. Você precisa produzir, dar conta, ser interessante, ter resultado, proteger a sua marca. Você precisa ser competente a qualquer custo. Por isso que a depressão é muito mal vista pelo capitalismo e a ansiedade, ela só fica mal vista pelo mercado, pela sociedade, quando você de fato adoece. Enquanto a sua ansiedade está psíquica, está emocional, somente dentro de você, não está envolvendo o trabalho, a vida de ninguém, o capitalismo adora a ansiedade. Porque o sujeito ansioso, ele é um sujeito com gosto de sangue na boca, ele vai para a luta, ele briga, ele luta pelo que é seu, ele defende aquilo que é dos seus pares. Lógico que ele paga um preço emocional muito grande por conta disso. Esse sujeito extremamente adoecido, ele, digamos assim, não chega no final da linha sem em algum momento adoecer, somatizar o corpo. Então, a questão da aposta entra nesse momento de um sujeito que sonhou muito, que idealizou muito, que teve muitas esperanças, que imaginou um mundo
que, infelizmente, não se confirmou. Sabe aquela coisa do bem na minha vez eu não como a coxa de frango? Essa é uma referência de que as últimas gerações foi-lhes dado uma ideia e uma idealização muito forte diante de tudo que ela poderia conquistar. E o que sobrou foi muito pouco, porque o mundo, dentro da sua complexidade, está mudando muito. E, inclusive, em mercados como o do Brasil, onde impera o neoliberalismo, e a gente sabe que o maior produto do neoliberalismo é o sofrimento psíquico. É um sujeito extremamente adoecido e carente de experiência para seguir acreditando que ele pode continuar e que uma hora ele vai conseguir. Vai lá, faça o que você puder, tenha força, foco, fé. Agora, você que está até aqui nesse momento do vídeo comigo, continua aí, que eu tenho uma coisa muito legal para te dizer. Você que está passando a mesma coisa, que sente que as coisas já não estão correspondendo da mesma forma, que algo errado está se desenvolvendo na sua vida, que algo estranho já não está batendo, né? Tem algo aí que não se comunica direito com o que você idealizou. E aí o desencontro entre realidade e idealização coloca a gente num campo de angústia dos mais absurdos. A maioria das pessoas tem muito preconceito de procurar ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, ajuda psicoterápica. E aí esse sujeito fica achando subterfúgios para lidar com isso. Religião, que é muito importante, diga-se de passagem. Mas uma das formas que a gente arruma para lidar com as nossas angústias e com o nosso sofrimento é o mundo das compulsões, do álcool, das drogas e da temática desse vídeo, que é a compulsão em jogos de azar. A bem da verdade, os jogos de azar, eles catapultam a gente na ideia básica e simples de ganhar muito dinheiro com o mínimo de esforço possível. Não, mas eu vou postar só R$ 100. Contudo, há um mecanismo hormonal, neuropsíquico, que a neurociências poderá explicar muito melhor que eu, e um conteúdo de um gozo psíquico desse sujeito que ama a relação da adrenalina do apostar, a adrenalina do será que eu vou ganhar e do rebaixamento da moral, da culpa e dessa angústia tamponada quando ele descobre que acabou de perder R$ 10.000 em 2 minutos de investimento da sua vida. E algo ali se desintegra, se desmancha. E esse sujeito tenta de novo, repete, repete, repete. Quando ele vê, meses depois, ele perdeu 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Esse sujeito quebrou e atrapalhou, quando pouco, a sua própria vida. Mas, na maioria das vezes, ele influencia negativamente a vida de todo mundo que lhe cerca. Portanto, você que está me assistindo até agora, não sofra sozinho, busque ajuda. Há solução para o vício em apostas, mas você não conseguirá, possivelmente, resolver isso sozinho. Busque ajuda psicoterápica, psicológica, com um profissional sério, experiente e com um psicanalista, de preferência, é o que eu acredito. E esse profissional poderá apostar com você numa melhora do seu quadro. Não sofra sozinho. E eu te peço para você que chegou até aqui, cara, comente aí qual a sua experiência no mundo das apostas. Coloca nos meus vídeos, traga um pouco da sua experiência e, se puder, me dá essa moral para a plataforma entender a pertinência do meu trabalho e começar a me seguir. Um grande abraço, conte comigo. Tchau, tchau.